Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A imunização racional já foi anunciada há muitos séculos por Nostradamus e São João, nos papiros, que diziam o seguinte: depois que o mundo atravessar as hecatombes que vai passar, virá então a redenção universal por meio da imunização racional. E todos irão saber o que é imunização racional quando for dada a conhecer a todos o significado deste grande ser. Professor Porfírio, aonde que está anunciada por São João a cultura racional e como está anunciada? Porque muita gente diz, mas eu nunca vi. Então, onde está anunciado? É exatamente um detalhe muito importante, porque as pessoas ficam esperando um anúncio, como eu também, há muito tempo esperava que estivesse escrito ou alguma referência no Apocalipse à imunização racional. Mas a referência que está feita no Apocalipse de João não é o que ele escreveu, não é as letras ou as palavras, mas sim a descrição do que lhe foi mostrado. O que foi mostrado para João, que ficou em Apocalipse, e o próprio Racional Superior explica que, logo no primeiro volume, ele explica que houve uma tradução de uma escrituração que muito certa estava, que era o Apocalipse, e que houve as traduções, e, portanto, nós temos que saber, até a priori, saber filtrar as traduções e versões que foram criadas em cima do texto. Houve alterações, sim. Então, não se trata aqui de fazer as comparações daquilo que nós vamos poder esclarecer às pessoas. O que João anunciou, a imunização racional, foi a descrição de um tribunal. É a imunização racional que é constituída por um tribunal racional. Esse é o anúncio do João. É a imagem, não é o que está escrito. O Conselho de Anciãos, aquele que senta no trono, o Cordeiro de Deus e outras figuras que aparecem lá no Apocalipse e que não vamos aqui fazer o trato, já por esse motivo que esclareci antes, por causa das traduções. Mas os elementos fundamentais não tinha como errar a tradução. Existe um trono, que é o que ele viu, né? Não importa como seja entendido isso, mas ele existe. Existe um conselho de anciãos, que é a sabedoria, e existe o Cordeiro de Deus, que abre o livro dos 7 selos. E que nós, estudantes da cultura racional, às vezes nos confundimos um pouco, achando que o livro Universo em Desencanto seja o livro dos 7 selos. Eu também já falei isso algumas vezes, mas me parece que, mas ainda é uma parecência, né? E a gente pode ver isso. O livro dos 7 selos é o livro da vida, que todos estavam encantados, selados por 7 partes. E o livro Universo em Desencanto é o livro que o Cordeiro usa para nós aprendermos a abrir o livro da vida. Poderia ser dito também como livrinho, né? Que aparece lá no Apocalipse, uma tradução falando de um livrinho, simples e objetivo, né? Eu não vou entrar em referências aqui, se algum companheiro da mesa quiser entrar nessas referências, porque nós não somos estudantes do Apocalipse, apenas usamos como referência, e verificando que o Racional Superior, no Universo em Desencanto, constata que o Apocalipse era verídico, foi verídico, então aquilo que foi mostrado para o João é a imunização racional, e no livro Universo em Desencanto descreve a imunização racional à semelhança do que foi mostrado a João no Apocalipse, aqui para ilustrar os companheiros da mesa e nossos espectadores do canal. São 3 partes que compõem o Tribunal Racional na visão do João e na descrição do Racional Superior no livro Universo em Desencanto. Na parte racional, a parte racional que nos é mostrada no Universo em Desencanto, esta parte racional, ela tem 3 elementos básicos que são parte racional, o racional superior, o superior racional e o tribunal racional. Um acima. Quer dizer, acima do racional superior, o superior racional. Acima do superior racional, o tribunal racional. E tem mais outras 3 partes que estão acima desses 3. Consagrando 3, né, João? Nosso velho conhecido 3.
que as outras três partes são três partes virtuosas, na parte racional. Vejam a descrição que João faz no Apocalipse e depois comparem com esta descrição que nós temos da imunização racional. Porque essas três partes iniciais são exatamente a imunização racional. É o ser, é o triunvirato que rege toda essa mudança que nós estamos vivendo hoje, que é a imagem dos três personagens que compõem esse tribunal. O racional superior, acima o superior racional e acima o tribunal racional. E depois, então, vem as três partes, que são as partes virtuosas, que estão acima desse conjunto, que é a justiça suprema a tudo e a todos, que está acima do tribunal, o contencioso universal, que é a paz, o amor e a fraternidade, que está acima da justiça. Portanto, se há que se fazer uma justiça hoje, esta justiça ela está sob a égide de um contencioso, que é, em virtude, paz, amor e fraternidade. Querendo dizer, ninguém será condenado pela justiça suprema que aflija ou que conflite com a paz, o amor e a fraternidade universal. Portanto, tudo que está sub júdice nessa jurisdição terá que estar sob o domínio dessas virtudes e a voz suprema, que é a terceira parte virtuosa da parte racional. Da parte racional. Tá? Então, resumindo, na parte racional, aqui para vocês que estão acompanhando a descrição e que já leram no livro, está lá no Universo em Desencanto, parte racional, o racional superior, o superior racional, o tribunal racional, acima. E acima, a justiça suprema a tudo e a todos, acima o contencioso universal e acima a voz suprema de outros mundos. E por que 6 partes, não 7? Aí é que entra a 7ª parte da parte racional, exatamente nós todos que estamos aqui, que é os seres materializados, que são os objetos do juízo. E nós estamos no tribunal hoje, sim. Esta é a nossa configuração das 7 partes do porquê assim somos. 3 partes constituindo a parte jurídica, 3 partes das virtudes e da que a parte jurídica trata, julgando quem? Nós todos, os seres habitantes do mundo racional que foram materializados. Então, vem aquela pergunta, Divaldo, eu vou querer já que você faça, mas só me faltou, e eu gostaria ainda de complementar, que muita gente me pergunta, e eu também já me perguntei muitas vezes, sobre quem é o superior racional. Muita gente estuda o livro e ainda não percebeu, e eu posso correlacionar isso hoje, justamente quando comecei a perceber que esse anúncio era feito por João no Apocalipse, e aí eu percebi aquele conselho de anciãos. Os anciãos que estão no Apocalipse, que estão relatados pelo João, estão no Universo em Desencanto também. Exatamente os velhos, no sincretismo, quer dizer sabedoria. Sabedoria quer dizer anciãos. São os velhos, que muita gente na cultura racional fala que são os velhos. E que no Universo em Desencanto está lá no 1º volume, a identificação deles. Eles se apresentam ali, este conselho de anciãos, e eles se apresentam dizendo, nós do astral superior viemos aqui ministrar os conhecimentos racionais. Não são mais conhecimentos espirituais, tá certo? Que são os habitantes do astral superior. E no 934 eles agradecem ao verdadeiro Deus e dizem que chegaram ao fim. Isso nós relatamos rapidamente no vídeo anterior. Então, o superior racional, nós podemos entender como sendo a corte suprema do astral superior, que, em última análise, é a natureza. Então, o superior racional fica no contexto do Universo em Desencanto como sendo o natural da natureza. Pois a cultura racional é o natural da natureza. Este é o superior racional, é o conselho das divindades, que assim podemos dizer, do astral superior, que estão aqui desde o princípio da fundação do mundo, e muito antes da fundação do mundo, relatando no Universo em Desencanto o que foi mostrado para João naquela ocasião, como sendo a imunização racional. Então, a imunização racional nós podemos entendê-la hoje como sendo um triunvirato. O racional superior, o superior racional, que é, em última análise, a natureza, num tribunal racional, constituindo um tribunal.
Aí está o triunvirato do julgamento dos últimos dias, como dizem no Apocalipse. Evidentemente que racional não tem destruição, racional é amor, porque as virtudes estão aí para nos garantir isso. Exatamente aquelas 3 partes que nós descrevemos anteriormente. Edivaldo. Perfeitamente. É por isso que a cultura racional é conhecida há bastante tempo e agora a humanidade passa a conhecer em detalhes o que é a cultura racional. Complementando aqui o que o Porfírio falou de São João, por que ele fez essa previsão? O racional fala que por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por esta natureza e por isso depende dela para viver, sendo então formado por 7 partículas e dependerem delas. A natureza criou seus seres e esses seres evoluíram. Estamos evoluindo. A Bíblia é antiga, os conhecimentos antigos foram ministrados pelos habitantes do astral superior. E os seres humanos tinham contato com esses seres, porque era natural esse contato. Havia uma ligação com esses habitantes. Então, muitas previsões, muitos profetas videntes viam o futuro da humanidade. E hoje nós vemos a realidade. A realidade é que a imunização racional está dentro de cada um de nós. Independente da religião, ou da seita, ou da doutrina que ele professa, ele está dentro da imunização racional, porque ele é formado por 7 partes, e essas 7 partes estão em evolução, estão em evidência para o retorno ao seu mundo de origem, a parte racional. Tudo que está escrito é preciso prestar atenção, com muita atenção mesmo, porque às vezes as pessoas confundem o que foi a orientação dada há milhões de anos atrás e a realidade de hoje, para passar na linguagem de hoje, que o racional fala que é uma linguagem racional, a linguagem atual. A linguagem antiga, as pessoas não tinham tanta ilustração quanto tem hoje. Hoje a ilustração é bem maior, o conhecimento é bem maior. Então, vamos aprender, vamos estudar, vamos conhecer, e a cultura racional traz muitos esclarecimentos precisos e necessários para a solução dos problemas da humanidade. Hoje se vê muito falar em habitantes do mundo racional que aparecem no firmamento como luz, uma luz prateada, muito bonita. Esses habitantes vêm anunciar a fase racional. Isso está escrito em milhares de anos atrás, e as pessoas hoje não fazem essa referência com o passado. Porfírio. E nós temos também essa questão que o racional superior no livro ele é enfático em falar que este conhecimento, o universo em desencanto, é o natural da natureza. Nossos ilustres professores de português ficam um pouco aborrecidos, mas me perdoem, isto não é um pleonasmo. É o natural da natureza mesmo, porque é exatamente dessa sabedoria da natureza, que é a fonte que sempre comandou a natureza e continua comandando, mas através das fases. Que a fase hoje é racional, não é mais aquela fase do pensamento, por isso é que mudou a fase. Mas a fonte da sabedoria sempre foram os anciãos, os velhos, ou como queiram entender, no Oriente, Dr. Carlos aqui atesta também, há esse conselho de ancião, essa configuração astrológica, toda ela existe. Então não estamos aqui falando de nenhuma novidade, nós estamos aqui apenas consagrando que o universo em desencanto, a imunização racional, está neste livro. E é para você conhecer se você está buscando. Se você não está buscando, está tudo certo. Não está buscando, né? Só encontra quem está buscando. Se está satisfeito com a vida que tem, continue. Agora, se procura algo novo, algo atual e que possa ajudar, que possa dar a ele condições e proteção necessária, precisa e necessário para o dia a dia, então a cultura racional vem solucionar os seus problemas dele e da humanidade. Quem achar que precisa, busque essa solução na cultura racional. Edivaldo, e tinha muita coisa que não foi bem traduzida e passou despercebido, alguma coisa assim. Então, estava tudo muito claro, né? Só que não foi bem traduzido e muita coisa ficou
misteriosa, indefinida, né? Faltava competência suficiente para os tradutores, porque não tinham conhecimento pleno das línguas antigas, o grego, o aramaico, o latim, não tinham conhecimento pleno e traduziram conforme entendiam. A pessoa entendia que era assim e passava como se fosse, sem, na verdade, ter certeza do que estava escrito. Estava tudo bem claro. Estava bem claro, estava bem escrito. O tradutor é que entendeu errado. Dr. Carlos, quer acrescentar alguma coisa? Apenas dizer que língua é diferente de linguagem. E a linguagem místico-religiosa é muito rica em símbolos. E os símbolos são informações criptografadas, né? Escondidas. Então é preciso ter muita cultura para não fazer confusão. E finalizando, a Bíblia é considerada o maior livro ocultista do mundo. Então a pessoa tem que ter muita cultura. Com a cultura racional, a pessoa lê o Apocalipse e entende. Qualquer que seja das traduções, melhores traduzidas ou não, a pessoa entende, compreende, porque o seu raciocínio está sendo iluminado pela energia racional, a energia que está comandando a nova fase da natureza. Então esse fator sobrenatural está agindo sobre tudo e sobre todos. Quem não quer hoje, amanhã vai querer. Imunização racional. Espero que queira logo, porque cultura racional já está aí desde 1935 e você precisa conhecer. Obrigado pela sua atenção e se você gostou, dê um like. Salve!